Milionário não acreditou ao ver bebê abandonado embaixo do viaduto e tomou uma decisão surpreendente. Naquela manhã abafada de outono, o que era para ser apenas mais uma ida a uma reunião importante se transforma num ponto de virada inesperado. Um empresário conhecido por sua frieza e seu sucesso no mercado imobiliário reduz a velocidade do carro ao cruzar o viaduto Santa Teresa, em Belo Horizonte. No meio da garoa, ele ouve um som frágil que parece impossível naquele lugar: o choro de um bebê. Ao sair do carro e olhar com mais atenção, ele vê o que ninguém esperava encontrar ali: uma criança enrolada num cobertor simples, abandonada, mas viva. Ele poderia simplesmente ligar para as autoridades e seguir com sua vida. Mas naquele momento, algo dentro dele se move. Contra tudo que sempre acreditou, toma uma decisão que mudaria sua rotina, seus negócios e, principalmente, sua própria forma de enxergar o mundo. E a partir daqui, tudo começa a se transformar. Antigos traumas voltam à tona, relações perdidas ressurgem e novas conexões emocionais começam a se formar, desafiando cada certeza que ele construiu ao longo dos anos. Antes de continuar essa história emocionante, curta este vídeo, diga nos comentários de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio dessa jornada cheia de reviravoltas, afetos e descobertas. O ar carregava o cheiro de chuva e fuligem. A cidade ainda despertava sob o céu opaco de outono, quando o carro preto cruzou a Avenida dos Andradas em direção ao centro. O som abafado do limpador de para-brisa batendo em ritmo constante competia com os pensamentos agitados do homem ao volante. A reunião marcada para as 8 era crucial. O projeto de reurbanização da região do Barreiro, um dos maiores investimentos de sua carreira, dependia daquele encontro. Para ele, tudo era planejado, controlado, meticulosamente construído como os edifícios que ergueu ao longo de décadas. Mas naquele dia, algo que ele não previu aconteceu. Ao passar sob o viaduto Santa Teresa, seu olhar, sempre atento a placas e desvios, foi atraído por uma movimentação estranha. Um cobertor pequeno e amassado, aparentemente esquecido, tremia levemente. Um som fino, como um lamento contido, se infiltrava no zumbido dos pneus na pista molhada. Ele hesitou. Algo dentro dele o puxou para o acostamento, onde estacionou de forma abrupta. Desceu. A chuva fina lhe molhava o paletó, mas ele não percebeu. Aproximou-se devagar, os sapatos respingando água da calçada encharcada. Quando afastou o pano úmido, ali estava um bebê. Pequeno, frágil, com os olhos semicerrados e os lábios entreabertos num choro quase mudo. O frio era nítido. O cobertor não era suficiente para protegê-lo da umidade do chão. Ele se ajoelhou. A mão tremeu antes de tocar a criança. O mundo, naquele instante, pareceu silenciar. Sentiu o calor daquele corpinho minúsculo e, ao mesmo tempo, uma pontada aguda de algo que há muito não experimentava: vulnerabilidade. Olhou ao redor. Nenhuma movimentação. Nenhuma explicação. Nenhum responsável. Sem saber exatamente por quê, pegou o bebê nos braços e voltou ao carro. Ligou o aquecedor no máximo. O pequeno se aninhou contra seu peito, como se aquele contato já fosse familiar. Foi aí que algo dentro dele se quebrou. Ou, talvez, se abrisse pela primeira vez em muito tempo. O celular vibrou. A reunião. Os acionistas. Os contratos. Ignorou. Abaixou o celular e ficou olhando para a criança, que agora dormia, esgotada pelo frio e pelo susto. Sentiu um aperto no peito. Algo familiar. Algo antigo. Imagens vagas de sua própria infância cruzaram sua mente como relâmpagos. Ele também já estivera sozinho. Não sob um viaduto, mas em silêncio. Cercado de paredes e ausências. Ao chegar em casa, a governanta, mulher prática e discreta, quase deixou cair a bandeja que segurava. "Isso é um bebê?" ela perguntou, tentando manter a compostura. Ele não respondeu de imediato. Tirou o paletó molhado, ajeitou a criança nos braços e disse apenas: "Vamos precisar de roupas pequenas. E leite." A mulher franziu o senho. "Senhor, isso vai dar problema. Não podemos simplesmente..." "Não estou pedindo permissão", ele cortou, com uma firmeza suave. Ela engoliu seco, mas conhecia aquele tom.
Era o mesmo que ele usava quando decidia comprar um terreno disputado ou tomar controle de uma empresa. Só que agora havia algo diferente. Uma hesitação, talvez. Ou um tipo novo de urgência. Durante o dia, fez ligações discretas. Procurou uma pediatra confiável. Comprou um berço pela internet. Contratou, sem mencionar o motivo, uma enfermeira para plantões noturnos. Tudo em silêncio. Tudo fora dos holofotes. Não sabia o que viria a seguir, mas sabia que não conseguiria deixá-lo. À noite, com a casa mergulhada em sombras, ficou sentado na poltrona do quarto de hóspedes. O bebê dormia tranquilo no pequeno berço improvisado. Ouvia sua respiração ritmada e, estranhamente, sentia-se em paz. Pela primeira vez em muitos anos, não havia relatórios, gráficos ou planilhas abertos em sua mesa. Fechou os olhos e deixou que as memórias viessem. O orfanato onde cresceu. As vozes dos adultos apressados. Os cheiros de café fraco e sabão barato. O dia em que foi adotado por uma família que não o quis de verdade. O silêncio do quarto onde aprendeu a fingir que não precisava de ninguém. Mas agora, havia alguém que precisava dele. Alguém que não pedia nada, exceto calor, colo e cuidado. Decidiu dar um nome à criança. Ainda não sabia o destino dela, nem o que a justiça permitiria. Mas ela precisava ter um nome, mesmo que apenas por enquanto. Escolheu um nome simples, de sonoridade suave, inspirado em uma música antiga que sua mãe cantava, em uma das poucas lembranças boas que guardava da infância. Enquanto escrevia o nome num pequeno caderninho de couro que mantinha guardado na gaveta, não percebeu que, sem querer, havia dado o primeiro passo para reescrever sua própria história. Na manhã seguinte, enquanto lia relatórios com o bebê dormindo no colo, a campainha tocou. Era uma assistente social, acompanhada de um policial. Receberá uma denúncia anônima. Queriam saber como aquele homem influente havia ficado com uma criança sem qualquer registro ou comunicação oficial. O silêncio do empresário foi cortado por um olhar decidido. Eu não o encontrei por acaso, disse ele. Eu o acolhi porque precisei. E agora, ele está aqui. Porque é aqui que ele precisa estar. Ele sabia que as consequências seriam muitas. Mas, pela primeira vez, estava disposto a enfrentá-las. A assistente social cruzou os braços diante do empresário. Não parecia impressionada com os móveis de design moderno nem com a magnitude da sala de estar, onde tudo refletia bom gosto e frieza. Seus olhos se fixaram no bebê que dormia em um ninho de cobertores sobre o sofá, ao lado de uma mamadeira pela metade. O senhor compreende que não pode simplesmente levar uma criança para casa, por mais boas que tenham sido suas intenções? Disse, com um tom firme, mas educado. Ele assentiu lentamente. Não era do tipo que gostava de ser repreendido, mas percebeu que a mulher não estava ali para medir poder, estava ali por um princípio. O que deveria ter feito? Ele respondeu, com voz baixa. Deixá-lo ali? Esperar que a prefeitura resolvesse enquanto ele congelava? A assistente hesitou. Estava acostumada a lidar com famílias carentes, lares improvisados, mães desesperadas. Mas não com empresários milionários de olhar contido e gravata de seda. O contraste entre aquele homem e o bebê era gritante, mas havia algo sincero ali. Algo inesperado. Ele precisa ser examinado, registrado. E um processo deve ser aberto para entender o que houve. Ela anotava em um caderno de capa dura. Não posso garantir que o Senhor ficará com ele. Eu não estou pedindo garantia. Estou pedindo tempo. A policial que a acompanhava permaneceu calada, observando os ambientes da casa com um olhar clínico. Viu que havia uma enfermeira contratada, roupas novas de bebê, uma quantidade surpreendente de brinquedos ainda com etiquetas. Nada daquilo parecia improvisado. Era como se ele já tivesse se preparado, ou estivesse tentando provar algo, talvez para si mesmo. Até o processo correr, continuou a assistente, ele ficará sob tutela temporária, e o senhor será investigado para saber se há condições emocionais e psicológicas adequadas para manter uma criança. A enfermeira interrompeu a atenção com uma informação suave. Ele comeu bem esta manhã, dormiu quase 3 horas seguidas. Está se adaptando. A assistente assentiu, anotando mais algumas palavras.
Vou pedir um relatório da pediatra que o atendeu e agendar uma visita do juizado de menores. Até lá, evite expor a criança à mídia. E, por favor, não desapareça com ele. Ele fez que sim com a cabeça. Quando a porta se fechou atrás delas, o bebê se remexeu no sofá, soltando um som abafado de sono. O empresário se aproximou e, sem perceber, acariciou o cabelo fino e morno da criança. Seu gesto, ainda que contido, era terno. No dia seguinte, cancelou 3 reuniões. Convocou os sócios para uma conversa privada. Disse que, por tempo indeterminado, faria a gestão da empresa de forma remota. As reações foram previsíveis: estranhamento, inquietação, sorrisos de canto de boca. Você? Um bebê? Soltou um deles, rindo. Achei que sua única herança seriam os prédios. Você sabe que não vai aguentar 2 dias, não sabe? Disse outro. Ele ouviu tudo calado. Mas ao final, apenas afirmou: vamos ver. Durante aquela semana, o tempo passou diferente. A rotina da casa mudou. A governanta, que antes mantinha a frieza de quem serve sem se envolver, foi aos poucos se transformando. Em certo momento, ao ver o bebê deitado no tapete, tentando engatinhar sem sucesso, seus olhos se encheram de lágrimas. Na cozinha, quando achou que ninguém ouvia, ela confessou para a enfermeira: eu perdi um filho. Há muitos anos. Não sabia que ainda doía assim. As palavras reverberaram nas paredes da casa, como um segredo antigo sendo sussurrado outra vez. Enquanto isso, o empresário se viu diante de situações que não dominava. Fraldas que pareciam impossíveis de fechar, choros sem tradução, febres repentinas. Tentou manter o controle, seguir instruções, estudar tutoriais online. Mas entendeu, aos poucos, que aquele universo não obedecia à lógica empresarial. Certa tarde, durante um passeio pelo quintal, o bebê soltou sua primeira gargalhada. Estava no balanço improvisado, empurrado devagar pelo jardineiro da casa. O som foi puro, cristalino. Ele estava ali, rindo, vendo o mundo com olhos de quem começa do zero. O jardineiro parou o movimento e olhou para o patrão. Nunca pensei que ouviria esse som por aqui. É bom, né? É bom, respondeu o empresário, surpreso com o que sentia. Na mesma semana, recebeu a visita de uma mulher que ele não esperava ver tão cedo, sua irmã. Estavam distantes há mais de 8 anos, desde uma discussão familiar sobre a herança da mãe. Ela chegou sem avisar, segurando uma sacola com roupas infantis. Vi seu nome nos jornais. Disseram que estava com um bebê. Achei que fosse mentira. Ou marketing. Mas ela parou ao ver a criança nos braços do irmão. Ficou em silêncio. Um silêncio carregado de memórias. Das noites em que se abraçavam pequenos, num quarto gelado. Dos dias em que ele prometeu que nunca dependeriam de ninguém. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Ele não respondeu. Em vez disso, estendeu o bebê para que ela o segurasse. Ela o fez, sem hesitar, e chorou. Naquela noite, depois que todos se recolheram, ele subiu até o escritório. Abriu uma pasta onde guardava documentos antigos. Entre eles, uma carta que nunca leu. Era da mãe biológica, escrita anos após tê-lo deixado no orfanato. A letra tremida, cheia de arrependimentos. Lendo aquela carta, entendeu que talvez o perdão não estivesse no passado. Estava no agora. Em cada gesto que ele aprendia a fazer. Em cada escolha que rompia com o que foi. Ao fechar a pasta, ouviu o bebê chorando no quarto. Levantou-se. Não chamou ninguém. Foi até lá, pegou no colo e cantarolou uma melodia antiga. Uma que nem sabia que lembrava, mas que ainda vivia dentro dele. O relógio marcava 6h42 da manhã, quando ele chegou à sala de reuniões da sede da empresa. Mesmo afastado temporariamente da rotina corporativa, decidiu comparecer a esse encontro específico. Era uma proposta de fusão que vinha sendo negociada há meses, uma jogada estratégica que poderia dobrar o valor das ações em menos de um ano. Usava o mesmo tipo de terno escuro, o mesmo relógio suíço, os mesmos sapatos italianos. Mas algo estava diferente.
Um pequeno broche em forma de elefante preso à lapela denunciava a mudança. Era um mimo do bebê, dado pela governanta dias antes, como um símbolo de proteção. Ele não o tirou. Não por superstição, mas porque aquele gesto representava um elo novo e silencioso. Os sócios estavam ali, pontuais e impacientes. O clima era tenso. Afinal, ele havia se tornado, nos últimos dias, um enigma para todos. Um magnata emocionalmente envolvido? Um homem de negócios abrindo espaço para fraldas e brinquedos? Estamos preocupados, disse um dos diretores. A imprensa não para de falar sobre a situação pessoal. E isso está começando a respingar na imagem da empresa. O conselho quer garantias de que o foco será mantido, completou outro. Ele olhou para cada um dos rostos à mesa. Por anos, construiu tudo aquilo com pulso firme, decisões rápidas e ausência de distrações. Agora, percebia que o mundo que criará era eficiente, mas árido. A fusão será concluída dentro dos prazos, disse, sem hesitar. Mas se algum de vocês acredita que assumir responsabilidades pessoais compromete a minha capacidade de liderar, está livre para se retirar. O silêncio foi pesado. Mas não houve réplicas. Sabiam que ele cumpria o que prometia. Ao sair da sala, sentiu um alívio inesperado. Como se, pela primeira vez, não precisasse provar quem era. Um peso invisível começava a ser retirado dos ombros. De volta à mansão, encontrou a enfermeira terminando o banho do bebê. O pequeno esperneava, rindo, espirrando água para todos os lados. Ele se aproximou, abaixou-se e deixou que a água o molhasse também. Riram juntos. O riso, antes tão raro em sua rotina, agora preenchia seus dias com frequência quase estranha. Mais tarde, recebeu a visita de uma mulher que se apresentava como voluntária de um abrigo local. Era jovem, mas tinha os olhos de quem já tinha visto muito. Vestia roupa simples e trazia um fichário recheado de documentos sobre o histórico de crianças em situação de abandono. Ela viera por solicitação da assistente social para avaliar o ambiente doméstico. Nunca pensei que teria que avaliar um CEO, disse ela, com um sorriso leve. Geralmente visito casas sem piso ou com telhado de lona. Ele respondeu com a formalidade de sempre: a casa está à disposição. Pode olhar tudo o que precisar. Eu estou menos interessada no piso de mármore e mais em como o senhor reage quando ele chora sem parar. Ela fez perguntas diretas, observou a interação entre ele e o bebê, conversou com a governanta, com a enfermeira, até com o jardineiro. Cada resposta era anotada com precisão. Ao fim da visita, ficou em pé diante do empresário. Posso falar com franqueza? Sempre. O senhor parece, tentando não parecer que ama esse bebê. Como se estivesse se vigiando o tempo inteiro. A frase o pegou desprevenido. Amar exige uma entrega que o senhor ainda não aprendeu a fazer. Mas o curioso é que ele, o bebê, já confia. Sabe que o senhor vai voltar. Que vai estar por perto. Às vezes é isso que basta no começo. Antes de ir embora, ela deixou um livro infantil em cima da mesa da sala. Ele vai gostar dessa história. Mas leia em voz alta. Vai ver que o senhor também precisa ouvir. Com o passar das semanas, o processo judicial começou a se desenrolar. A advogada contratada pelo empresário preparava a documentação para que ele pudesse pleitear a guarda provisória legal. O histórico dele era impecável, mas isso não era o suficiente. A juíza responsável pelo caso era conhecida por seu rigor. Tinha fama de inflexível e pouco afeita a grandes nomes. Quando marcou a audiência inicial, exigiu a presença do empresário. Na sala do fórum, ele se sentou diante dela com o bebê no colo. A juíza o olhou com ceticismo. Senhor, começou ela, por que um homem com a sua vida estabilizada, seus negócios bem-sucedidos e idade já avançada tomaria a decisão de criar uma criança, e ainda mais uma sem laços sanguíneos? Ele respirou fundo. Não havia um discurso pronto. Nenhum dado técnico. Olhou para o bebê, que segurava seu dedo com força. Porque ele não tinha ninguém. E eu descobri que também não tinha. A resposta ecoou na sala. Simples. Crua. Verdadeira. A juíza fez mais perguntas,
observou cada detalhe. Ao final, disse apenas: o processo seguirá os trâmites legais. Mas o senhor acaba de dar um passo importante. Na saída do fórum, a imprensa tentava captar imagens. O empresário manteve o olhar firme, protegendo o rosto do bebê com a mão. Uma repórter conseguiu perguntar: é verdade que o senhor está disposto a abrir mão de parte da empresa para se dedicar à criança? Ele não respondeu. Mas seu silêncio dizia mais que qualquer frase pronta. De volta à mansão, viu o berço recém-montado no quarto ao lado do seu. As paredes, antes brancas, agora tinham desenhos discretos de animais e céu. A governanta, envergonhada, confessou ter decorado durante a madrugada. Achei que ele merecia um espaço de verdade. Merece, disse ele. E não só um quarto. Um lugar no mundo. A voluntária do abrigo voltou no fim da semana. Trouxe novas informações. Nenhuma família havia reivindicado a guarda. Mas algo inesperado surgiu. Uma mulher da cidade de Sabará dizia ser parente distante. O Ministério Público começaria a investigar. A notícia caiu como uma rajada de vento gelado. Se for verdade, começou a enfermeira. Vamos aguardar, ele interrompeu, tentando manter o controle. Mas pela primeira vez, sentiu o medo real de perder aquele pequeno ser que, sem pedir permissão, havia se tornado seu porto silencioso. Aquela tarde em Sabará parecia mais quente do que o habitual para um início de inverno. O empresário observava a paisagem pelas janelas do carro. O motorista particular, que o acompanhava há anos, notou que o silêncio do patrão era mais pesado do que o habitual. Nenhuma ligação. Nenhum e-mail respondido. Apenas o barulho dos pneus na estrada e a inquietação não dita. A viagem tinha um objetivo: conhecer pessoalmente a mulher que alegava ser parente da criança. A assistente social recomendara cautela, mas autorizara a visita por conta do interesse dele em colaborar com a investigação. A voluntária do abrigo, que se tornará uma aliada involuntária, também acompanhava a comitiva. Chegando ao local, uma casa simples de tijolos aparentes, a mulher os aguardava no portão. Tinha rosto cansado e mãos ásperas de quem vive da terra. Sua expressão era tensa, mas não hostil. O bebê é filho da minha sobrinha neta, disse ela, apontando para uma cadeira no alpendre. Ela foi embora do estado há uns meses. Ninguém sabe onde está, ou se volta. A voluntária questionou com cuidado, colhendo informações, datas, vínculos. A mulher respondeu tudo com uma honestidade bruta. Eu mesma não tenho condições de criar ninguém. Mal dou conta de mim. Mas ele é da minha família. E queria saber se está sendo bem cuidado. O empresário não disse nada por vários minutos. Apenas abriu o celular e mostrou uma foto do bebê sorrindo, no colo da governanta, com o sol da manhã batendo no rosto dele. Ele está bem. Muito bem, disse, com voz firme. A mulher olhou para a imagem por alguns segundos. Suspirou. Que bom. Deus sabe o que faz, né? No caminho de volta, o silêncio no carro era outro. Mais leve. A visita não encerrava o processo, mas reforçava o que ele já sabia. Não havia outro lugar para aquele bebê se não fosse com ele. A voluntária o observava de canto. Já não o via como o homem frio dos primeiros encontros. Ele carregava nas mãos marcas novas. E nos olhos, uma inquietação antes invisível. Você vai conseguir, ela disse de repente, como quem lê um pensamento. Mas não vai ser fácil. O sistema não gosta de exceções. E você é uma. Nos dias que seguiram, os encontros com ela se tornaram mais frequentes. Em parte por necessidade, mas também por escolha. Ele passou a visitá-la no abrigo, conhecer outras crianças, escutar histórias que nunca havia imaginado. Uma delas, a de um menino que esperava 4 anos por adoção, o deixou profundamente tocado. 4 anos, murmurou. 4. Alguns esperam 10. Outros nunca saem. Crescem aqui e viram estatística. Ele passou a destinar recursos ao abrigo, mas discretamente. Instalou ventiladores, comprou novos colchões, garantiu merendas. Sempre sem dizer que era ele. Não queria aplausos. Só não conseguia mais ignorar.
A transformação era visível. Os funcionários da empresa, que antes comentavam baixinho sobre o escândalo do bebê, agora falavam com admiração sobre o chefe que passou a liberar horários mais flexíveis para mães e pais. O RH recebeu ordem direta: criar um programa interno de acolhimento para famílias adotivas. A imagem pública do empresário também mudou. Um artigo de um jornal local intitulado "O Homem que Aprendeu a Ser Pai por Acaso" viralizou, mostrando o lado humano de quem sempre foi símbolo de rigidez. No entanto, nem tudo caminhava sem tropeços. Durante uma nova audiência, a juíza questionou a voluntária do abrigo: "A senhora acredita que o senhor tem preparo emocional para criar uma criança até a vida adulta?" A pergunta era direta, fria, legal. Ela hesitou um segundo. Olhou para o empresário, que segurava o bebê no colo com naturalidade. "Eu acredito que ele está disposto a aprender. E isso, excelência, é mais do que muitos pais biológicos oferecem." A resposta causou burburinho na sala. A juíza anotou, impassível. Na saída, o empresário agradeceu. Ela apenas sorriu. "Eu não menti, mas também não embelezei. Você ainda está em construção. Todos estamos." Na mansão, a governanta começou a ensinar pequenas receitas para o empresário. Ele aprendeu a preparar mamadeira com a medida certa. Depois, mingau. E, num sábado ensolarado, até uma sopa de legumes para o jantar do bebê. Durante a refeição, o jardineiro se aproximou e entregou-lhe uma carta. Era de sua filha. Depois de anos sem contato, ela havia respondido à tentativa recente dele de reaproximação. O empresário ficou em silêncio, lendo. No fim da carta, uma frase chamou sua atenção: "Às vezes, a gente não sabe como amar direito. Mas quando alguém nos dá uma nova chance, é como se um botão fosse apertado dentro da gente." Ele não disse nada. Mas naquela noite, ficou horas observando o bebê dormir. Dias depois, enquanto organizava papéis antigos, encontrou um desenho feito por sua irmã quando crianças. Era um rabisco torto, mas no canto havia 2 bonecos de mãos dadas sob um sol sorridente. Ele guardou o papel na gaveta. Entendeu que certos laços, mesmo invisíveis, nunca desaparecem. Quando a última vistoria judicial foi marcada, ele já não tinha medo. Estava preparado para tudo, menos para a ideia de não poder continuar com o bebê. No dia da visita, a juíza chegou acompanhada de uma psicóloga do tribunal. O bebê, agora mais ativo, engatinhava pelos tapetes. Ao ver o empresário entrar na sala, abriu os braços e emitiu um som alegre, como se dissesse "vem cá" sem usar palavras. Ele foi até ele, sem pressa, e o pegou no colo. Riram juntos. A juíza observou. A psicóloga anotava. Depois de uma hora de perguntas, análise de ambiente, relatos da governanta, do jardineiro, da voluntária e até da irmã do empresário, agora presente e participando, a juíza disse algo que ficou ecoando: "Às vezes, a justiça precisa de tempo para entender o que o coração já sabe desde o início." O sol da manhã penetrava pelas cortinas de veludo, iluminando suavemente o quarto. O empresário acordou ao som suave do bebê gargalhando no berço ao lado da cama. Aquela gargalhada, agora constante, o fazia sorrir sem perceber. Era uma vitória silenciosa, uma conquista que não se via nas páginas dos jornais financeiros nem nas reuniões de negócios. Mas, para ele, era a vitória mais importante de sua vida. A governanta entrou no quarto com a expressão habitual de tranquilidade, mas seus olhos denunciavam uma leve tensão. O empresário a observou enquanto ela se aproximava. "O senhor recebeu a carta", disse ela, com cautela. Ele acenou com a cabeça, reconhecendo que ela se referia à correspondência de ontem, que havia chegado durante a noite. Não era uma carta qualquer. Era o parecer final do tribunal, o resultado do processo que se arrastava há meses. O documento estava agora na mesa, aguardando sua leitura. Ainda sem dizer uma palavra, o empresário se levantou e foi até a mesa. Abriu a carta, e o que encontrou foi algo que jamais imaginaria ouvir. A guarda provisória do bebê havia sido concedida a ele. A juíza reconheceu, em sua decisão, a dedicação, o carinho e a capacidade do empresário para criar o pequeno. Mas havia uma condição. A última parte do parecer dizia: "A guarda será revisada dentro de 6 meses.
Acompanhamentos psicológicos e visitas regulares ao abrigo serão necessários para garantir o bem-estar da criança. Ele respirou fundo. Não era o fim da batalha, mas era um grande passo. O bebê agora era oficialmente dele, e, apesar da revisão, sabia que nada no mundo faria desistir dele. Vamos comemorar isso, disse ele, com uma expressão de determinação. E que tal uma festa simples, para quem está aqui e para quem fez parte disso? A governanta sorriu, aliviada, e começou a fazer as ligações para os outros membros da casa. Já não era um homem solitário. Sua casa estava cheia de risos, carinho e algo que ele não sabia que existia: calor humano. A festa aconteceu à noite, sob a luz suave das lâmpadas do jardim. Amigos próximos, colaboradores da empresa e até pessoas da comunidade que haviam se tornado parte de sua vida compareceram. Ele os convidou com o mesmo cuidado que havia dedicado à sua própria trajetória empresarial, mas agora havia algo diferente. Não era mais sobre negócios. Era sobre construir um lar. Aquela casa de pedras frias agora estava repleta de vida. Durante a festa, o empresário foi surpreendido por uma visita inesperada. Seu irmão, com quem não falava havia anos, apareceu na porta. O homem, mais velho e com semblante cansado, estava ali com a sobrinha dele, que, como sempre, insistia em se aproximar de qualquer possível história familiar. O encontro foi breve. O irmão disse poucas palavras, mas o que ele falou foi o suficiente para mexer com o empresário. Ele havia sabido da adoção temporária e estava ali para pedir perdão, pela ausência, pelo distanciamento. Embora o gesto fosse simples, aquilo representava um recomeço. O empresário aceitou, sem rancor, e até deu um abraço. Mas não deixou de pensar: algumas reconciliações vêm nos momentos mais inesperados. O bebê, em seus braços, parecia ser o elo entre todas as divisões e separações da família. Ele não sabia, ainda, como as peças se encaixariam. Mas sentia uma certeza crescente dentro de si: nada seria mais importante do que aquele pequeno ser, agora parte de sua história. Ao olhar para o bebê enquanto a festa acontecia ao fundo, o empresário percebeu que, de todas as decisões que havia tomado em sua vida, nenhuma havia sido tão difícil, e ao mesmo tempo, tão acertada. A infância, com seus erros, com seus acertos, com seu potencial, estava agora ao seu alcance. Ele teria de aprender a ser pai, mas estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para que o bebê tivesse tudo o que ele jamais teve: um lar. A noite se estendeu com risos e conversas, e o bebê dormiu tranquilo no colo da governanta. As luzes suaves do jardim refletiam em seu rosto calmo e sereno. No entanto, havia algo ainda não resolvido. Nos dias seguintes, o empresário começou a procurar uma escola para o bebê. Embora ele fosse apenas um recém-nascido, queria estar preparado. Queria criar raízes para ele. Mas também sabia que esse processo de adaptação seria mais longo do que imaginava. Isso forçou a encarar seu próprio passado e os traumas que tinha guardado. A voluntária do abrigo ligou no dia seguinte, perguntando como estava o bebê e oferecendo apoio contínuo. Ele agradeceu, mas foi honesto em sua resposta: estou aprendendo, mas ainda há muito o que fazer. Ela, do outro lado da linha, simplesmente respondeu com um tom suave: isso é o que importa. O resto é só um detalhe. Ele se recostou na cadeira e olhou pela janela. A cidade estava lá fora, com sua pressa cotidiana. Mas ali dentro, no silêncio da casa, ele sentia que a verdadeira vida estava apenas começando. A criança no berço, agora sua, não era mais um enigma, mas um novo capítulo de sua existência. E, enquanto o bebê continuava dormindo tranquilamente, o empresário pensava em tudo o que ainda precisava aprender. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia perdido. Ele sabia que estava no caminho certo. O empresário acordou cedo, como sempre. O dia começava com a rotina das negociações, o controle das finanças da empresa e o gerenciamento de seus investimentos. Mas, no momento em que entrou na cozinha e viu o bebê sentado no alto da cadeira de alimentação, comendo papinha, uma onda de calor percorreu seu corpo. Ele estava ali, o bebê, em sua casa. Mas já não era mais aquele pequeno ser indefeso. Ele começava a engatinhar com mais firmeza, e seus olhos brilhavam a cada nova descoberta. Uma nova fase estava se iniciando,
e o empresário se viu impelido a lidar com algo que nunca pensou que teria que aprender, como ser uma figura presente na vida de uma criança. Nos primeiros dias após a decisão judicial, ele se permitiu sonhar. Sonhar com os momentos simples, como o de ter o bebê em seus braços, tocando seu rosto com as mãozinhas pequenas. Mas, conforme os dias se passavam, ele começou a sentir o peso da responsabilidade. A sua agenda lotada, as viagens de negócios e as reuniões que se arrastavam forçavam a reavaliar o quanto conseguia estar presente. O bebê não podia ser apenas uma responsabilidade financeira. Ele precisava de alguém que o guiasse, que o amasse. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Naquela manhã, o empresário sentou-se à mesa de café com a governanta. O bebê, como sempre, estava animado, mas desta vez ela observava com mais atenção. Ele parece estar bem, mas você tem acompanhado os sinais dele? Perguntou a governanta, com um olhar que demonstrava preocupação. Ele precisa de mais do que carinho. Precisa de rotina, de cuidado, de interação com outras crianças. O empresário franziu a testa, sentindo que aquilo tocava profundamente. A criança, agora, era um reflexo de sua própria vida em muitas formas. Um pequeno ser que, até pouco tempo atrás, ele nunca soubera que precisava. Agora, o amor por aquele ser era tão claro quanto a luz do sol. Eu sei. Mas vou resolver isso. Eu sei que preciso dar mais. Mais tempo, mais paciência. Não posso deixá-lo com uma governanta e esperar que ele cresça sozinho. A governanta sorriu levemente, mas não disse mais nada. Ela sabia que o empresário tinha mudado, mas também compreendia que os desafios estavam apenas começando. A voluntária do abrigo apareceu naquela tarde. Ela tinha trazido algo novo para ele, um programa especial para pais adotivos, uma série de encontros com psicólogos e especialistas em desenvolvimento infantil. Ele aceitou sem hesitar, sentindo que isso poderia ajudar a sanar suas dúvidas. Nos dias seguintes, o empresário começou a frequentar as sessões de treinamento. Na maioria das vezes, ele estava rodeado de pais que estavam aprendendo o que significava ser responsável por uma criança. Mas, para ele, as aulas eram mais do que isso. Elas representavam o único caminho possível para não falhar. O bebê dependia dele de maneiras que ele nunca imaginou ser capaz de compreender. Em uma das sessões, o psicólogo fez uma pergunta que o deixou pensativo por dias. O que você acha que significa ser uma família? O empresário ficou em silêncio. Sempre soubera o que era uma família tradicional, mas a ideia de uma família construída sob novas bases era algo que ele jamais imaginou. Uma família significa estar presente? Ele perguntou hesitante. Não apenas presente fisicamente. Estar emocionalmente disponível, estar disposto a crescer juntos, a aprender uns com os outros. Aquelas palavras ecoaram dentro dele, e ele se pegou refletindo enquanto dirigia de volta para casa. Ele sempre havia sido um homem de negócios. Suas relações com as pessoas eram sempre transacionais. Mas o que significava ser parte de algo tão intangível como uma família? Naquela noite, enquanto o bebê dormia no berço, ele olhou para a janela e percebeu uma coisa simples. Tudo que ele tinha construído ao longo de sua vida. A riqueza, a empresa, os bens materiais. De nada servia se ele não tivesse alguém para compartilhar isso. O bebê, com seu sorriso genuíno e suas mãos pequenas, agora representava algo mais do que sua responsabilidade legal. Ele era a chave para uma nova vida. No dia seguinte, ao acordar, ele decidiu fazer algo que nunca havia feito. Ele tirou o celular da gaveta e ligou para a irmã, com quem não falava há anos. Era uma tentativa de reconciliação. As palavras ainda estavam presas na garganta, mas ele sabia que, se fosse capaz de criar um laço com o bebê, talvez fosse o momento de refazer sua relação com a família. A conversa começou sem rodeios, e logo ele percebeu que a saudade estava muito mais presente do que o orgulho que, por anos, havia mantido entre eles. Eles se encontraram no fim de semana seguinte, e o que era uma conversa tensa transformou-se lentamente em algo mais ameno, uma troca de palavras que ambos sabiam que estava se reconstruindo, peça por peça. Foi naquele fim de semana que ele percebeu a verdadeira força de um laço familiar. Não estava apenas se conectando com seu passado, mas também com o futuro.
Seu papel como pai não se resumia a oferecer conforto material, mas a ser alguém que ensinaria, que protegeria e que daria amor incondicional. O bebê, que naquele momento ainda engatinhava pela sala, olhou para ele e estendeu os braços. O empresário pegou, com um sorriso largo, e o segurou nos braços, como quem percebe pela primeira vez a magnitude daquilo que estava vivendo. Em um simples gesto, ele sentiu que aquele pequeno ser completava algo que ele não sabia que estava vazio. A noite caiu, e o empresário estava novamente sentado à mesa, mas agora não mais olhando para gráficos ou listas de e-mails. Ele olhava para o bebê e para a governanta, que observava ambos com um sorriso gentil. Pela primeira vez, ele sabia exatamente onde estava. Ele estava em casa. Eu estou começando a entender o que é ser uma família, disse ele, quase para si mesmo, com uma sensação de paz que antes lhe parecia distante. A governanta o observou em silêncio, mas havia um brilho de aprovação em seus olhos. Ela sabia que o homem que ela via agora não era o mesmo de antes. Ele estava crescendo e, mais importante, ele estava se tornando o pai que aquele bebê merecia. A manhã começou mais fria do que o esperado. O empresário acordou antes do sol nascer, como era seu hábito. Já não sentia o peso do isolamento que antes lhe era familiar. Ele estava cercado de sons e risos e até de pequenas inquietações, que, na realidade, agora lhe davam um propósito renovado. A cada manhã, o bebê o surpreendia com algo novo, um olhar curioso, uma gargalhada inesperada, uma pequena palavra. Aos poucos, a casa começava a ser mais do que apenas o espaço onde ele vivia. Ela estava se tornando um lar. Naquela manhã, o empresário se preparava para mais uma reunião importante. No entanto, algo no fundo de sua mente não o deixava em paz. Ele sabia que, embora tivesse conquistado a guarda provisória do bebê, havia algo muito maior em jogo. A responsabilidade de ser pai não se resumia a ter o bebê sob sua tutela. Ele tinha que ser uma presença constante, emocionalmente disponível e capaz de entender os sinais que a criança lhe dava. Ele estava aprendendo a cada dia, mas a jornada não seria simples. Durante as reuniões e discussões sobre seus negócios, o bebê, que agora tinha começado a andar com algum apoio, estava em sua mente. Ele se lembrava do momento exato quando ele havia tomado a decisão de mudar sua vida por aquela criança, e sabia que não havia volta. Cada escolha, cada esforço, agora se voltava para o futuro daquele pequeno ser. Naquela tarde, enquanto se dirigia para mais uma reunião, o empresário recebeu uma ligação. Era da assistente social, que o havia acompanhado durante todo o processo judicial. Ela estava muito contente com os progressos, mas também trouxe uma notícia que o fez parar de imediato. O juiz agendou uma nova audiência. O processo de adoção está sendo acelerado. Há uma possibilidade real de que a guarda definitiva seja concedida em breve. O empresário ficou em silêncio por um instante. A notícia o deixou em um turbilhão de emoções. Ele sabia que aquela era a oportunidade de consolidar a sua paternidade de maneira definitiva, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade o atingiu de forma mais clara do que nunca. Ele tinha consciência de que ser pai não significava apenas dar abrigo, mas também ser o guia, o suporte emocional, o exemplo a ser seguido. A decisão de se dedicar totalmente ao bebê não havia sido fácil. Ele passou a investir mais tempo no que realmente importava, na educação da criança, no apoio emocional, nos pequenos gestos do cotidiano. Ele queria ser mais do que apenas o provedor financeiro. Queria ser o pai que ele sentia que nunca teve, alguém que estivesse presente de corpo e alma. À medida que os dias passavam, ele começou a sentir a pressão. A sua agenda estava cada vez mais cheia, e ele começou a perceber que nem sempre conseguiria estar presente para o bebê em todos os momentos. Uma tarde, ao voltar para casa mais tarde do que o planejado, ele encontrou o bebê com a governanta, que estava tentando fazê-lo dormir. O bebê parecia inquieto, mexendo-se muito no berço. "Eu não consigo fazer ele dormir direito, senhor", disse a governanta, visivelmente cansada, mas sem perder a paciência. "Ele parece sentir a sua ausência." O empresário respirou fundo e se aproximou do berço. Ele pegou o bebê no colo e sentiu o pequeno corpo se acalmar instantaneamente. O cheiro suave da criança, a maciez da pele, tudo o envolveu de maneira que ele nunca imaginou. Aquele era o seu filho, e ele precisava encontrar uma maneira de estar mais presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente.
Sentado no sofá com o bebê em seus braços, ele percebeu uma coisa. O sucesso empresarial, a fama, o dinheiro, nada disso tinha o poder de preencher o vazio de um coração que, por tanto tempo, esteve fechado. Era o amor incondicional daquela criança que, aos poucos, o transformava. Naquela noite, enquanto a casa estava silenciosa e o bebê dormia em seu berço, ele recebeu um e-mail inesperado. Era da irmã, com quem ele havia se reaproximado nas últimas semanas. A mensagem era simples, mas as palavras haviam sido cuidadosamente escolhidas. Eu sei que há muito tempo não falamos, mas queria te dizer que estou feliz por você. Vi a sua mudança. E, por mais difícil que tenha sido, a verdade é que você está fazendo algo incrível. Eu espero que a gente consiga se encontrar logo, para conversar mais. Ele olhou para o e-mail por alguns segundos, refletindo sobre tudo o que havia mudado em sua vida. Era uma mudança que não podia ser explicada apenas com palavras. Ela estava ali, em cada gesto, em cada passo que ele dava. Ele sabia que a paternidade não era algo que se poderia aprender da noite para o dia. E, para ser sincero, ele ainda se sentia inseguro sobre como desempenhar aquele papel. Mas havia uma certeza: ele não queria mais voltar à vida que levava antes. No dia seguinte, o empresário foi ao abrigo para mais uma reunião sobre o bebê. A voluntária o acompanhou e, ao entrar na sala, percebeu algo que ainda não havia visto nele antes. Ele estava mais tranquilo. O bebê estava sentado em seu colo, sorrindo para todos, como se soubesse que ali era o seu lugar. A voluntária fez algumas observações e o parabenizou pelo progresso. Você está indo muito bem, e eu vejo isso. Não é fácil, mas está fazendo tudo certo. A questão da família é sempre complicada, mas a sua mudança não passou despercebida por ninguém. Ele sorriu. As palavras dela eram simples, mas para ele, significavam muito. Ele estava fazendo o melhor que podia, e isso, por si só, já era uma grande vitória. Mas a luta ainda não havia terminado. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, e que o processo de adoção poderia ter novos desafios. A pressão de ser o homem de negócios bem-sucedido ainda estava presente em sua vida, mas agora ele tinha um motivo maior para continuar. O bebê, que aos poucos, lhe mostrava o que realmente importava. Naquele dia, ao olhar pela janela do escritório, ele não viu mais a cidade como antes. Aquelas ruas agitadas e impessoais agora pareciam ter uma nova perspectiva. Era como se ele estivesse começando uma nova vida, uma vida em que não precisava mais ter tudo sob controle, mas onde o amor e a presença eram as forças mais importantes. O mês estava prestes a terminar e, com ele, um ciclo importante na vida do empresário. Cada dia parecia trazer um novo desafio, mas também uma nova recompensa. Ao olhar para o bebê agora, já mais ativo e curioso, o empresário não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado de maneira irrevogável. A relação deles ainda era nova, e ele estava aprendendo a ser pai, a cada pequena conquista. Embora o ambiente em sua casa estivesse mais calmo e harmonioso do que nunca, os desafios da paternidade começavam a aparecer de maneiras inesperadas. O bebê estava começando a demonstrar sinais de frustração quando as coisas não aconteciam como ele queria. Já não se contentava apenas com o colo e a atenção. Ele queria mais, muito mais. O empresário, que sempre se orgulhou de sua habilidade em controlar os negócios e as negociações, se via agora diante de um ser que não entendia as complexidades das finanças e do mundo corporativo, mas que exigia dele a mesma dedicação. Naquele dia, enquanto o bebê brincava no chão com seus brinquedos, o empresário se sentou ao seu lado e pensou nas próximas semanas. A audiência sobre a guarda definitiva estava se aproximando e ele sabia que precisava estar completamente preparado. Não apenas no aspecto legal, mas no emocional também. Ele precisava garantir que estava pronto para ser mais do que o provedor. Ele precisava ser a segurança, o porto seguro, a figura paterna que o bebê precisava para crescer com confiança. Na manhã seguinte, ele estava de volta àquela sala, sentado em uma mesa com a assistente social, a voluntária do abrigo e o advogado, discutindo os próximos passos. A decisão sobre a guarda definitiva ainda estava pendente, mas eles estavam fazendo tudo o que podiam para garantir que ele tivesse as melhores chances. O senhor tem se saído muito bem, disse a voluntária, ao olhar para o empresário. Está comprometido, e isso é o mais importante. Mas gostaria de sugerir algo.
Seria interessante que o Senhor começasse a considerar um apoio externo, como uma terapia familiar. O Senhor pode se sentir pronto, mas esse tipo de transição pode ser desafiador. Não se trata apenas de estar presente, mas de entender o que o bebê está experimentando, o que ele sente. A sugestão parecia simples, mas o empresário sabia que ela tinha razão. Ele estava lidando com algo que nunca soubera lidar antes. Até aquele momento, ele sempre havia sido um homem de ações concretas, metas a cumprir e resultados a alcançar. Mas ser pai não tinha uma linha do tempo clara, nem um final marcado. A paternidade era imprevisível e, em muitos aspectos, desafiadora. Quando saiu da reunião, ele fez algo que nunca imaginou fazer antes. Ligou para um terapeuta especializado em pais adotivos. Embora tivesse hesitado no início, ele sabia que isso era necessário. Ele precisava entender o que estava acontecendo com ele, além de entender como poderia ser o melhor pai para aquela criança. Nos dias seguintes, ele começou a frequentar as sessões de terapia. Era um espaço onde ele podia falar sobre suas inseguranças, sobre os sentimentos conflitantes que surgiam em sua mente e em seu coração. O terapeuta o ajudava a enxergar que a pressão que ele colocava sobre si mesmo, ao tentar ser o pai perfeito, na verdade, só o afastava de sua verdadeira missão. A paternidade não era sobre ter todas as respostas, mas sobre estar disposto a aprender. Com o tempo, ele começou a entender o que significava ser vulnerável. Durante uma das sessões, ele disse ao terapeuta: "Eu não sei o que estou fazendo. Eu me sinto perdido às vezes. Não tenho um modelo a seguir. Minha vida sempre foi sobre ser autossuficiente, resolver tudo sozinho. Mas agora, eu sinto que não posso mais fazer isso. Eu preciso ser mais." O terapeuta sorriu de forma acolhedora. E isso é o mais importante, reconhecer que você não tem todas as respostas. A paternidade exige flexibilidade, paciência e a habilidade de se adaptar. O bebê precisa de você, não de uma versão perfeita de você. Ele precisa de um pai que esteja presente, disposto a aprender com ele e a crescer junto. Aquelas palavras tocaram profundamente o empresário, que começou a aplicar os ensinamentos da terapia em sua vida diária. Ele passou a ser mais paciente com o bebê, mais presente, mais acessível. Descobriu que, quando se permitia ser vulnerável, a conexão com a criança se aprofundava. Em casa, as coisas começaram a mudar. O bebê estava mais tranquilo, mais confiante. O empresário, ao observar isso, se sentiu recompensado, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. As noites de insônia, quando o bebê acordava de madrugada e não queria voltar a dormir, não eram mais uma fonte de frustração. Ele se levantava, o pegava no colo, o acalmava, e isso lhe dava uma sensação de propósito que ele nunca sentirá antes. Certa tarde, ele estava sentado na varanda, com o bebê no colo, olhando o horizonte da cidade. Algo em sua vida havia mudado definitivamente. A ideia de sucesso, para ele, já não estava mais ligada a números ou investimentos. O verdadeiro sucesso estava em sua capacidade de ser pai. Estava em poder olhar para o bebê e saber que ele o amava, não por tudo que ele tinha, mas pelo simples fato de ser quem era. A conexão emocional que haviam criado era mais poderosa do que qualquer contrato ou negociação. Naquela noite, o empresário recebeu um telefonema da irmã. Ela estava em uma cidade próxima e queria vir visitá-lo. Embora tivesse hesitado um pouco, ele sabia que aquela era a oportunidade que ele precisava para fortalecer sua família. Eles haviam dado pequenos passos em direção à reconciliação, e agora ele queria dar o próximo. Ele sabia que o bebê também precisava dessa reconciliação, de entender que a verdadeira família era aquela que se formava, mesmo após anos de distância. Enquanto colocava o bebê para dormir naquela noite, o empresário pensou em tudo o que conquistara até ali. A vida ainda era desafiadora, mas agora ele se sentia mais preparado. Ele sabia que ainda havia muito a aprender, mas estava disposto a continuar. Estava criando uma família. Uma verdadeira família. O tempo parecia acelerar, e o empresário sentia uma pressão crescente conforme a audiência sobre a guarda definitiva se aproximava. Ele sabia que o processo legal poderia levar a reviravoltas inesperadas, mas estava mais confiante de que suas escolhas haviam sido as corretas. Seus sentimentos por aquele bebê já não eram mais apenas de responsabilidade. Eram de amor, uma paixão que ele nunca imaginara que experimentaria.
Ele se dedicava cada vez mais à criança, buscando garantir que a vida dela fosse repleta de amor e estabilidade. Mas nem todos ao seu redor estavam tão convencidos de suas escolhas. Durante um jantar de negócios com alguns investidores importantes, um de seus colegas mais próximos não pôde deixar de trazer à tona o tema da paternidade. Era um assunto que o empresário evitava nas conversas sobre trabalho, mas, naquele momento, a pergunta foi direta. Você tem certeza de que sua vida de empresário não vai ser impactada por isso? O investidor perguntou com uma expressão de dúvida. Uma criança exige atenção, e você não vai poder simplesmente ignorar isso no meio de seus compromissos. O empresário engoliu em seco, mas respondeu de forma firme, mais convicto do que jamais pensara que poderia ser. Eu nunca imaginei que poderia ser tão importante, mas eu agora sei que nada na minha vida é mais importante do que isso. Eu vou ser o pai que ela precisa. Não vou deixar que nada nos separe, nem meus negócios, nem meu passado. A reação foi mista entre os outros convidados. Alguns o apoiaram, enquanto outros fizeram observações discretas sobre como ele poderia estar sacrificando uma parte significativa de sua carreira. Mas, em sua mente, as palavras não importavam. O que importava era que, ao se olhar no espelho naquela noite, ele sabia exatamente onde estava colocando sua energia e seu coração. Ele estava em paz. Apesar de ter feito essa escolha consciente, os desafios de ser pai ainda não haviam terminado. Nos dias seguintes, o bebê começou a mostrar sinais mais evidentes de desconforto. Ele estava começando a desenvolver algumas dificuldades comportamentais, como dificuldades em se adaptar à rotina ou a resistir à separação, mesmo que momentânea. O empresário percebeu que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que. Ele buscou ajuda e foi novamente aconselhado a procurar um especialista em desenvolvimento infantil. Durante a consulta, o especialista explicou que essas mudanças de comportamento poderiam ser resultado do processo de adoção e da instabilidade emocional que o bebê poderia estar experimentando. Aparentemente, as memórias do abandono ainda estavam presentes na mente da criança, mesmo que de forma inconsciente. Aquele diagnóstico deixou o empresário abalado. Ele estava tentando fazer o melhor possível, mas agora precisava lidar com as cicatrizes do passado de seu filho. Ele sabia que a jornada seria longa e difícil, mas não tinha dúvidas de que iria persistir. O mais importante, agora, era não desistir. Ele tinha a responsabilidade de curar essas feridas, assim como tinha a responsabilidade de garantir um futuro estável e feliz para a criança. Nos dias seguintes, ele ajustou sua rotina ainda mais. Começou a dedicar mais tempo à interação com o bebê, participando ativamente de suas atividades diárias, desde o café da manhã até as noites em que o bebê tinha dificuldades para adormecer. O empresário entendeu que não era mais suficiente ser apenas o homem que fornecia tudo materialmente. Ele precisava ser mais. Precisava ser emocionalmente disponível e compassivo. A sua transformação como pai estava sendo marcada por pequenos momentos, como aquela manhã em que ele foi acordado pelo bebê, com um sorriso e um abraço apertado. Esses gestos simples começaram a curar as próprias feridas do empresário. Ele começava a compreender que a paternidade não significava apenas dar, mas também receber, em todos os aspectos. Em um dos dias de terapia, o empresário teve uma conversa reveladora com o terapeuta, que o fez refletir sobre seu papel e as mudanças que estava enfrentando. O terapeuta sugeriu que o empresário começasse a explorar mais a fundo suas próprias emoções e a se abrir para a criança de uma maneira mais autêntica. Não se trate como um solucionador de problemas o tempo todo. Você também precisa se permitir ser vulnerável, não só para entender o que seu filho precisa, mas para se entender também. Se você puder ser honesto consigo mesmo, você será capaz de ajudar seu filho a superar suas próprias inseguranças. Essas palavras começaram a fazer sentido para o empresário. Ele havia vivido sua vida com um grande foco no sucesso profissional, mas agora, ao olhar para seu filho, compreendia que o sucesso verdadeiro estava em aprender a ser quem ele realmente era. Com o bebê, ele não precisava mais se esconder atrás de uma fachada de perfeição. Ele precisava ser o pai real, com todas as falhas, mas também com a vontade de melhorar. Foi então que o empresário começou a se aproximar ainda mais de seus sentimentos. Ele permitiu que suas emoções fluíssem, tanto nas alegrias quanto nas frustrações. Ele entendeu que se o bebê, com toda sua pureza e sinceridade, fosse capaz de aceitar suas próprias limitações, ele também poderia. Enquanto o processo de adoção seguia seu curso,
O empresário começou a se preparar para a possibilidade de uma vida mais normal, longe das expectativas da alta sociedade e dos holofotes. Ele começou a se distanciar gradualmente de alguns compromissos e a priorizar o que realmente importava. Ele descobriu a beleza de momentos simples, como andar de mãos dadas com o bebê no parque ou assistir um filme à noite, com a criança relaxando em seus braços. Essa nova vida, ainda em processo de construção, o fez refletir sobre seu legado. Ele não queria ser lembrado apenas como o homem de negócios de sucesso, mas como aquele que teve coragem de mudar sua própria vida. O empresário sabia que o caminho não seria fácil, mas estava disposto a percorrê-lo com o bebê ao seu lado. A paternidade não era mais algo que ele via como uma obrigação ou um desafio isolado. Era uma nova identidade que ele estava construindo aos poucos, com muito mais amor e compreensão do que imaginara possível. O bebê agora estava dormindo com mais tranquilidade e parecia mais confortável com a rotina estabelecida. Embora ainda houvesse momentos difíceis, o empresário sabia que sua jornada estava apenas começando. E, pela primeira vez, ele não sentia medo do que estava por vir. Ele tinha encontrado a verdadeira razão pela qual estava vivo: ser o melhor pai que ele poderia ser. O grande dia finalmente havia chegado. O empresário acordou cedo, como já era costume, mas naquela manhã havia algo diferente no ar. O silêncio, ao invés de ser um lembrete das preocupações cotidianas, agora era uma sensação de expectativa tranquila. O bebê, que já dormia profundamente ao seu lado, começava a se tornar uma presença constante e acolhedora em sua vida. O processo de adoção estava prestes a chegar ao fim, e a audiência que decidiria a guarda definitiva estava marcada para aquela tarde. Ao longo dos meses, a jornada emocional havia sido longa, cheia de altos e baixos, mas também repleta de momentos de verdadeira conexão e crescimento. Ele sabia que o que aconteceria naquele dia iria definir o futuro deles. Não apenas legalmente, mas emocionalmente também. Ao olhar para o bebê, o empresário sorriu. Ele lembrava com clareza o momento em que o encontrara, sozinho, debaixo do viaduto. Aquele pequeno ser frágil, sem voz, sem esperança. E agora, ele estava ali, em sua casa, em sua vida, cercado de amor e cuidado. O que mais poderia pedir? O advogado, que o acompanhava desde o início, entrou na sala com um olhar de otimismo, mas também de preocupação. Ele sabia que, embora o caso estivesse forte, sempre havia incertezas quando se tratava de processos como aquele. No entanto, o empresário não sentia mais insegurança. Ele estava convicto do que precisava fazer, não apenas para garantir o bem-estar do bebê, mas também para aceitar e abraçar completamente sua nova vida. Hoje é o dia, não é? Disse o advogado com um sorriso encorajador. Tudo indica que vai ser uma decisão favorável. O senhor tem demonstrado compromisso, estabilidade e, o mais importante, tem sido um pai dedicado. O empresário assentiu, seu olhar se distanciando por um momento. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse na audiência, ele já havia transformado sua vida. Ele se sentia mais completo, mais inteiro do que jamais se sentirá antes. O vínculo que havia criado com o bebê, a profundidade desse amor, era algo que nenhuma audiência poderia tirar. Já era real. Chegaram ao tribunal pouco antes da audiência começar. Ao entrar na sala, o ambiente era pesado com a formalidade do local. O juiz, uma mulher de olhar atento e imparcial, os observava enquanto tomava suas anotações. As assistentes sociais estavam presentes, bem como a voluntária que o acompanhará desde o início. O empresário olhou para elas e, por um instante, viu seus próprios olhos refletidos nos de seu filho. Uma conexão que não precisava de palavras. A audiência começou, e enquanto todos apresentavam seus argumentos, o empresário sentiu uma leveza crescente em seu coração. Ele não precisava mais provar nada a ninguém. O que mais importava agora era que ele tinha construído uma vida que refletia seus mais profundos desejos. Ele se sentia como o homem que finalmente encontrara seu propósito. Quando chegou sua vez de falar, o empresário respirou fundo e se levantou. Seus olhos estavam fixos no juiz, mas ele também podia sentir a presença de todos ali, incluindo o bebê, que estava em braços de uma assistente próxima. Sua voz, embora firme, estava carregada de emoção. Eu não vim aqui para mostrar que sou o melhor pai ou que tenho mais a oferecer do que qualquer outra pessoa. Vim aqui porque encontrei algo que nunca imaginei que encontraria em minha vida.
um motivo para ser verdadeiramente humilde. Não sou perfeito, e sei que ainda há muito a aprender, mas estou comprometido a ser o melhor pai que posso ser para essa criança. E isso não é algo que vou fazer por qualquer outra razão além do amor que sinto por ele. Ele olhou para o bebê e sorriu com o coração cheio de gratidão. Ele não é apenas uma parte de minha vida. Ele é minha vida agora. E eu farei tudo o que for preciso para que ele cresça em um lar cheio de amor, segurança e esperança. A sala ficou em silêncio por um momento. As palavras do empresário, simples e sinceras, tocavam profundamente aqueles que o ouviam. Até mesmo o juiz parecia comovida, seus olhos suavizando em uma expressão de compreensão. A audiência se encerrou mais cedo do que o esperado, e, pouco tempo depois, a decisão foi dada. O juiz, em sua fala final, declarou que o empresário demonstrara um compromisso inquestionável com o bem-estar do bebê e que a adoção seria finalizada com sucesso. O bebê, agora oficialmente em seus braços, havia encontrado não apenas um lar, mas uma família. A emoção tomou conta do empresário naquele momento. Ele segurava o bebê com força, mas de maneira suave, como se tivesse medo de que aquilo fosse um sonho que pudesse se desvanecer a qualquer momento. As lágrimas em seus olhos eram um reflexo da mudança interna que ele havia experimentado. Ele não precisava mais se preocupar em ser o homem de sucesso. Ele já havia encontrado sua verdadeira realização. Enquanto saíam do tribunal, o empresário sentiu um peso sair de seus ombros. Ele sabia que o futuro ainda seria desafiador, mas não havia mais nada que pudesse impedi-lo de ser o pai que queria ser. Ele estava pronto para qualquer desafio que viesse, porque sabia que não estava mais sozinho. Nos meses seguintes, a vida se estabilizou. O empresário, ao lado de seu filho, descobriu a verdadeira felicidade nos momentos simples. As tardes no parque, as noites de histórias antes de dormir, os pequenos gestos de carinho e de cuidado se tornaram sua nova fonte de energia. Ele já não era mais aquele homem focado apenas em lucros e resultados. Agora, ele estava focado naquilo que realmente importava, sua família. E o bebê, que um dia foi deixado sozinho sob um viaduto, agora tinha um lar repleto de amor, segurança e esperança para o futuro. Ele sabia, de alguma forma, que sua vida seria diferente, não porque fosse adotado, mas porque, com o amor do empresário, ele tinha a chance de viver uma vida cheia de possibilidades. O empresário sorriu ao olhar para o bebê, sabendo que, ao fim de tudo, ele havia encontrado mais do que qualquer sucesso financeiro. Ele havia encontrado o amor. Fim. Se você chegou até o final, comente viaduto, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.